Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Esperar o pessoal entrar. Vão me dizendo aí de onde vocês são. Bom dia para quem está no Brasil. Obrigada, por participar no meio desse feriado, nessa sexta-feira 13, a única do ano, para falar sobre um tema que é tão importante, Fabiana Colha, desculpa, não sei se é assim que pronuncia o seu sobrenome. Bem-vinda, obrigada pela participação. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok? Vão me avisando sobre isso, por favor. Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características da depressão e a diferença, delas com a tristeza normal que a gente sente, no dia a dia. Tudo bem? Esperar mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Flávio Oki, bem-vindo. Tá tudo ok com a imagem? Ok, podemos começar. Só ver uma coisinha aqui. Henrique Wett, bem-vindo. Bom, a gente já, para não atrasar muito, vamos começar. Então, novamente, quero agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos à live de hoje para falar sobre um assunto que é tão importante e que está cada vez mais próximo, mais próximo de nós, de pessoas que a gente conhece ou mesmo, de pessoas ou da nossa própria experiência, Quero agradecer o pessoal do Portal Me, boa noite, Júnior e toda a equipe. Obrigada pela oportunidade da gente falar realmente sobre essa questão tão significativa, que a gente precisa entender qual é a diferença, a gente precisa cada vez mais saber sobre quais são os sintomas, da depressão, por que ela acontece ou quando ela acontece, e no meio de toda essa circunstância da pandemia, a gente teve aí um aumento muito grande de casos de depressão, tanto de episódios depressivos quanto da doença em si. E aí eu vou explicar também um pouquinho a diferença, Cláudia Ito, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. E assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem algum comentário, podem ficar bastante à vontade para colocar aí, eu vou respondendo conforme, a live vai avançando, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, tristeza é um sentimento comum. Todos nós sentimos tristeza em determinados momentos. Então, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um emprego, quando a gente tem uma discussão dentro da família, ou com os nossos filhos, ou com o nosso parceiro ou parceira, marido, esposa, namorado, noivo, enfim, a gente fica triste, Muitas coisas fazem com que a gente fique triste, e principalmente quando a gente perde um ente querido, O que acontece? Quando a gente tem essa perda, ou quando a gente tem um objetivo e de repente a gente não consegue concretizar, ou a gente tem dificuldade de alcançar aquilo que a gente objetivou, aquilo que a gente deseja, então muitas coisas nos deixam tristes. Mas a tristeza, como eu disse, é um sentimento comum. Todo mundo fica triste e essa tristeza, depois de um tempo, ela passa.
não tem uma data certa, um tempo certo que a tristeza pode ou não nos acompanhar de acordo com o evento que a gente vivenciou. Então, por exemplo, se é uma perda de um ente querido, a gente tem todas as fases do luto, né, que é um período extenso que precisa ser vivido, né? Eu já falei isso numa live anterior, que o luto é um processo que é necessário para que a gente possa prosseguir, né, na vida. Então é super importante que a gente tenha, né, que essa tristeza ela aconteça para que a gente possa, né, reorganizar os nossos sentimentos quando a gente perde alguém querido. Então não tem tempo para isso, mas se ela começa a se prolongar demais, tipo 3, 4 meses, aí a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado e verificar, é importante, né, investigar se tem mais alguma outra coisa ali por trás daquela tristeza. Mas a depressão não é somente estar triste, né? Então muitas vezes a gente confunde ou a gente usa esse termo depressivo de uma forma um pouco negligente, né? Hoje ela não tá bem, tá depressiva, né? Então, assim, às vezes a gente simplifica um processo que é muito profundo, é muito intenso. Então, né, por isso que a gente agora vai falar um pouquinho sobre as características principais da depressão, em que momento que é importante a gente procurar, né, por ajuda, e aí, né, falando também exatamente sobre todas as questões, né, que envolvem essa parte, né, do nosso emocional. Tudo bem até aí? Deixa eu responder aqui. Leiko Miura, boa noite, seja bem-vindo. Júnior, obrigada. O Valmir, como a todos, parabéns, Juliana, pelas suas palavras sábias, abraço, muito obrigada, Valmir, pela sua participação, né? Então vamos lá, como eu falei, né? Se tiverem alguma dúvida do que eu for falando, algum comentário, podem colocar aí, tá bom? Bom, então falando um pouquinho sobre a depressão. A depressão é um transtorno, né? De humor, como a gente chama, e ela está sim relacionado com o humor depressivo, com a tristeza, né? Mas é uma tristeza diferente, porque ela não passa, né? Por mais que a pessoa tente de alguma forma reagir, a pessoa tem dificuldade de sair daquele quadro de tristeza. E para que a gente possa fazer um diagnóstico de depressão, não é só a tristeza que tem que estar ali presente. É uma condição de humor que faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de viver as coisas básicas do dia a dia. Então, por exemplo, principais sintomas, né, da depressão. Perda de apetite ou aumento de apetite. Então, são algumas áreas da nossa vida que são afetadas, como alimentação, como sono, relacionamento interpessoal, questões do que a gente chama de AVD, que é atividades da vida diária, tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo, se arrumar, né, se cuidar. Então, beber água. Então, tudo isso tá dentro do que a gente vive todos os dias, né? Quando a gente começa a perceber que eu não tenho mais tanta facilidade de fazer essas coisas, ou eu aumentei muito meu apetite, ou diminui muito o meu apetite, eu tô querendo só dormir, ou estou com crise de insônia e não consigo mais dormir. Estou mais irritado, estou menos tolerante, não quero falar com as pessoas, não quero mais participar de eventos como aniversário, reuniões do trabalho, reuniões com amigos. Então, quando a gente começa a perceber que tem algo assim acontecendo de uma forma mais regular, então toda semana, tem um evento que eu não quero fazer, tem alguma coisa que tá diferente, eu estou me sentindo estranho ou estranha, aí já começa a acender essa luzinha do alerta, né? E aí você começa a pensar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa investigar o que está acontecendo. A depressão, ela não avisa quando ela vai chegar. E muitas vezes ela chega, não necessariamente num evento muito significativo, como os que eu falei, né? Rompimentos, perda de ente querido, perda de trabalho. Às vezes ela vem chegando de mansinho, e é por isso que às vezes é difícil a pessoa começar a perceber que tem alguma coisa que não está acontecendo, que está acontecendo alguma coisa.
E isso também, né, impacta na procura de ajuda. Às vezes vai procurar ajuda quando a coisa já tá muito grave, né? Quando realmente já perdeu funcionalidade, já tá ali o dia todo trancado dentro do quarto, não quer conversar com ninguém, não quer falar sobre nada com ninguém. E aí a gente vai realmente precisar de uma intervenção diferenciada, né? Mas esses são os principais sintomas. Eles acontecem de forma aleatória, mas eles precisam acontecer de uma forma simultânea. Não necessariamente todas as pessoas que têm, né, depressão vão ter todos os sintomas que eu citei, não é isso. Mas eles têm que acontecer de forma constante por pelo menos 2 semanas. E aí a gente começa esse processo de investigação para tentar buscar um diagnóstico, tá? Tem alguma dúvida sobre isso? Deixa eu ir voltando e respondendo aqui os comentários. Carlinha Silva, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal do Portal Me colocou aí nos comentários já minha página, né, aqui no Facebook, então @psicóloga Juliana Nakazaki. Se depois vocês quiserem ver outros conteúdos, todas as lives que eu faço aqui pro Portal Me, já vai fazer 3 anos, né? 2018, 19, 20, 4º ano já que eu faço essas lives, né, pro Portal Me. É uma satisfação estar aqui nesse espaço tão, né, tão amplo, tão abrangente para levar informação, né, para a comunidade brasileira no Japão e de outros países também, de outros lugares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, de repente quiserem me mandar uma mensagem de forma privada, querendo alguma orientação, podem ficar bastante à vontade, tá? O link já tá aí nos comentários. Deixa eu ver quem mais falou comigo. Carlinha Silva disse: depressão não é fácil, só quem passa por isso sabe. Exatamente, por isso que eu digo que a gente não pode tratar isso de forma indiferente, sabe? Dizer que toda tristeza é depressão, não é, né? A depressão é uma doença muito séria. A Organização Mundial da Saúde tem uma previsão muito triste, né, relacionada à incapacitação do trabalho por conta da depressão, né, que é o 6º maior motivo, né, de afastamento do trabalho no mundo, né? Então a depressão realmente muito sério, não é frescura. A pessoa não tem vontade, a pessoa não tem força de vontade, a pessoa é descuidada, a pessoa não tem fé. Então, assim, as pessoas, infelizmente, às vezes realmente ridicularizam esse sintoma, mas quem vive sabe o quanto essa dor emocional ela é incapacitante, o quanto ela é dolorosa, o quanto ela é profunda, e a gente precisa aprender a respeitar, né? Porque a gente não vê, dor a gente não mede, né? O que dói pra você pode não doer pro outro, mas isso não significa que as dores não tenham que ser validadas. A gente precisa realmente validar o que o outro está sentindo, lógico, incentivar da melhor maneira, motivar da melhor maneira, mas às vezes, para quem tá vivendo o quadro, não é tão fácil assim. Se fosse fácil, não seria um problema, né? Não seria um problema mundial, mas infelizmente tá? Ela tá dizendo que ela faz uso de medicamento e faz terapia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Sobre quais são os possíveis tratamentos, né? Como é que a gente faz, que tipo de ajuda que a gente precisa encontrar. Dulce Ângulo, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite. O Valmir tem uma pergunta. Juliana. Eu fui do tiro de guerra do Exército Brasileiro em uma cidade vizinha da capital de Belém, em Cametá. Só que eu tenho medo de dormir no escuro. Tá, peraí, não entendi muito bem a sua pergunta. Você quer saber se o medo que você tem de dormir no escuro é por conta da vivência que você teve no exército, é isso? Responde aí pra mim, pra eu poder te orientar. Maria Ono, boa noite. Rosana Teru Honda, boa noite de Yokohama. Ai, que legal. Sejam bem-vindos, gente. Dulce, vou esperar, Valmir, você me responder para ver se eu entendi direito a sua pergunta. Enquanto isso, eu vou responder essa pergunta aqui do Tiângulo, qual a diferença de depressão e pânico, né? A síndrome do pânico, ela é um outro transtorno, né?
ela pode ter sintomas depressivos, né? Então, assim, a questão da dificuldade do humor. Mas o pânico, ele vem associado mais à questão da ansiedade. Então, tá mais relacionado ao transtorno de ansiedade do que à depressão, tá? A síndrome do pânico, inclusive pode ser, né, o tema de uma próxima live, o que acontece? A pessoa, por conta da ansiedade, ela começa a fazer associações inadequadas de eventos. Então, por exemplo, se eu sair na rua para trabalhar, pode ser que eu sofra um acidente. Se eu deixar essa pessoa em casa sozinha, pode ser que ela engasgue e ela morra. Ou se eu fizer tal coisa, alguém da minha família pode sofrer pode se machucar. Inclusive, tem muito dessa sensação de morte, né, por conta dos sintomas da ansiedade que estão relacionados à síndrome do pânico. Então, por conta de viver esse pânico direto, de que alguma coisa vai acontecer, né, de ter esse sentimento, essa angústia, ela pode desenvolver ter a depressão como uma comorbidade, como a gente chama. Então, o síndrome do pânico é o transtorno principal e aí ele desenvolve ou um episódio ou um transtorno depressivo por conta de não conseguir viver, né? A pessoa com a síndrome do pânico, quando ela tá num grau elevado, ela não consegue trabalhar, ela não consegue conversar com as pessoas, ela fica o dia todo trancada porque ela tem essa sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, são transtornos diferentes, tá? Mas tão graves quanto o outro, né? E que os dois precisam de intervenção, tá? Espero ter respondido. Karina Ricardo Tamura, é difícil, é muito difícil e aqui só piorou pra mim. Então, Karina, não sei quanto tempo que você está no Japão, a forma como a medicina japonesa trata os transtornos mentais é bem diferente de como a gente trata aqui no Brasil, né? E às vezes a pessoa não tem um suporte. Felizmente, a gente tem vários psicólogos, né? Vários projetos de terapeutas brasileiros que atuam aí no Japão, né? Então, não sei se você faz terapia ou não, a terapia é super importante, e aí se você precisar, né, de alguma indicação ou de alguma orientação, depois manda uma mensagem para mim lá na minha página, né, o pessoal do Portal Me já colocou aí nos comentários, para eu poder te direcionar ou a gente conversar um pouquinho, tá bom? Mas o que eu quero dizer, né, é que realmente a depressão, independente do grau que ela esteja, ela tem tratamento. É possível a gente reverter o caso. Então, não desistam, né? Não percam a esperança e procurem por ajuda, tá? Por ajuda especializada. A Karina tá dizendo, acho difícil porque aqui não temos acesso fácil a remédios e é bem complicado. Então, o Valmer falou, pode ser também. Valber, me explica certinho o que você tá dizendo, tá? O que você quer saber. Mas assim, o medo de escuro, às vezes a gente tem que investigar, né, todo o seu passado para verificar a partir de que momento isso começou a acontecer. Se foi por conta de uma vivência que você teve no exército, pode estar relacionado a o que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, foi uma vivência traumática que trouxe esse medo, tá? Mas também pode ser algo relacionado às questões da sua infância, de alguma coisa que você viveu, né? E aí acaba manifestando esse medo de escuro. Então tem que saber em quando que começou esse medo. Pode sim estar relacionado a essa vivência no exército, mas também pode ser outra causa. Então a gente precisa investigar. Por isso que eu falo que precisa de ajuda especializada, né? Não dá para falar que qualquer tristeza é depressão, porque se a gente não tem a informação correta, o tratamento que a gente faz ou que a gente pode, né, ter acesso também pode não ser o mais adequado. E aí a gente está prolongando, né? A gente está piorando o quadro por não ter realmente a informação correta, tá bom? Mas se depois, Valmir, a mesma coisa, né, que eu falei para Karina, se depois quiser me mandar uma mensagem lá na página e explicar um pouquinho melhor, eu consigo te responder melhor também, tá bom? Mas muito obrigada sobre essa, né? Muito obrigada pela sua pergunta.
O Henrique, boa noite, de Nagano, boa noite, seja bem-vindo. A Karina tá, né, continue. Para eles, diagnóstico é muito difícil para dar um antidepressivo. Então, vou falar um pouquinho então sobre agora sobre os tratamentos, tá? Como é que a gente cura a depressão, né? Então, primeiro a gente tem que entender que a depressão é uma doença crônica, né? Como diabetes, hipertensão. Então, ela tá ali manifestada e a gente vai precisar do tratamento, a gente vai precisar de um acompanhamento a longo prazo, né? Não que você vai ter que fazer terapia ou usar medicação para a vida toda, não é isso. É que a gente vai precisar monitorar como você lida com as questões do dia a dia, né? Quando você tem algum problema, quando você tiver alguma dificuldade maior. Então, como funciona? Primeira coisa, o diagnóstico é feito por um psiquiatra ou por um neurologista, mas geralmente é psiquiatra que cuida dessa parte, né? Dos transtornos mentais. Então, a gente precisa do psiquiatra, ele fecha o diagnóstico, né? Vou falar um pouquinho aqui do Brasil e vou falar da experiência que eu tive quando eu estive no Japão. Aqui no Brasil, então vai para o psiquiatra, faz essa primeira avaliação. Geralmente ele encaminha para um psicólogo ou a pessoa já está fazendo terapia. O psicólogo tem alguns testes, tem algumas ferramentas também de avaliação. E aí, em conjunto, né, o psiquiatra verifica a gravidade do caso. Se for um caso leve, às vezes não precisa inclusive de medicamento. A questão do acompanhamento terapêutico psicológico, ele começa, né, a gente desenvolve alguns recursos internos para que a pessoa consiga lidar com as questões do dia a dia. E aí ela não precisa de medicamento. Ah, mas quanto tempo faz terapia? Não dá para prever. Mas às vezes em 6 meses, um ano e pouquinho, a gente consegue resolver essas questões, ou às vezes até em menos tempo. E ok, de vez em quando acontece alguma coisa, aí retoma a terapia para não prolongar o sofrimento. Se a gente está falando de um caso moderado, a gente também vai fazer essa avaliação. Às vezes, entrar com um antidepressivo leve, faz a terapia e em conjunto, né, a gente consegue aí melhorar. Se a gente está falando de um caso grave, muito provavelmente vai precisar de medicação, tá? A medicação psicotrópica, como a gente chama, né, que são os antidepressivos, remédios para ansiedade, calmantes, tudo que atua no nosso sistema nervoso central precisa de acompanhamento médico. Não dá para a gente tomar esse tipo de medicamento sem uma prescrição. Por quê? Porque cada organismo funciona de um jeito. Por isso que existem vários antidepressivos, não existe um só, né? Então, às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para o meu amigo, não vai ser bom para não sei o quê. Então, assim, né, por favor, não se automediquem com esse tipo de medicamento, tá? Na verdade, a gente não devia se automedicar nunca, né? Nem com uma dor de cabeça, nem com uma gripe, nem com nada. Mas a gente tem esse costume, o brasileiro, ele se automedica demais. Mas para esse tipo de medicamento, por que não funciona? Primeiro, esses medicamentos, eles têm um tempo para fazer efeito. Eles entram na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo, e aí demora de 7 a 20 dias para que essa medicação comece a fazer efeito. Então não adianta você falar assim, tem um amigo meu que tem um calmante, eu vou lá e tomo um. Não vai resolver o seu problema, né? Tem um amigo meu que toma um remédio para depressão, eu vou lá e tomo um. Também não vai resolver, né? Então precisa do acompanhamento médico e da prescrição. Aí, passou esse primeiro mês, porque geralmente os acompanhamentos com psiquiatra são mensais no começo, né? Do tratamento. Aí aí no mês seguinte você fala assim, nossa, doutor, tive vários efeitos colaterais, esse remédio não tá funcionando pra mim, eu tô assim, assado, eu tive taquicardia, eu tive ânsia, eu tive náusea, eu tive insônia. Aí ele faz o ajuste. Às vezes ele troca de medicação, aí passa mais um mês para esse remédio fazer efeito e verificar, né, como que ele tá agindo dentro do seu organismo. Do mesmo jeito funciona para tirar o medicamento. Quando a gente está tomando um antidepressivo, não dá para a gente parar de um dia para o outro. A gente tem que fazer o processo que a gente chama de manutenção. Então, por exemplo, você vai no psiquiatra, tá fazendo terapia, as coisas estão melhorando, tá conseguindo lidar, retomou as atividades, tá funcional.
Ah, então agora eu quero, né, eu vou conversar com o psiquiatra porque eu acho que não tô mais precisando do medicamento, tô conseguindo dormir bem, tô me alimentando bem, estou, né, socializando, então tá bom. Então vamos lá. Aí ele fala: ah, então se você toma um comprimido todos os dias, vamos passar a tomar meio comprimido todos os dias. Depois, um dia sim, um dia não. Mas tudo isso precisa do acompanhamento médico. Porque do mesmo jeito que não faz efeito a primeira vez que você toma, se você retirar de uma hora para outra, muito provavelmente você está dando brecha para ter uma recaída. E as recaídas, no caso da depressão, são sempre bem mais fortes. Então, para que isso não aconteça, todo o processo, tanto de medicação quanto de terapia, precisa de um tempo para acontecer, tá? Eu sei que a gente, né, fica com pressa, quer que tudo aconteça rápido, quer se livrar mesmo desse sofrimento, mas por isso que eu indico que, a partir do momento que você sentir que você não tá legal, procura ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, não é fraqueza, né? Quem procura ajuda quer resolver o problema, não quer fugir do problema e nem eu não consigo sozinho. Muitas vezes a gente não consegue mesmo e tudo bem. Isso não é um problema. A gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente não tem que ser autossuficiente o tempo todo, né? A gente precisa das outras pessoas. Então, no caso de não se sentir bem, isso faz mais sentido ainda, tá? A gente precisa procurar por ajuda profissional para poder ter a orientação correta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá dando para entender? Tá tudo bem? Ah, então, o Valmir Zulu tá falando que desde pequeno, né? Desde pequeno ele morava no interior, que ele tem o medo do escuro. Então, aí a gente precisa realmente, né, ver que como essa educação foi feita, porque o que acontece, né? O medo do escuro, o medo é aprendido, né? A gente nasce sem medo, tanto que você vê os bebês, as crianças fazendo umas coisas que você fala, nossa, não tem noção, né? Porque se tivesse noção de medo, né, de perigo, não faria isso. Eles pulam, eles, né, colocam o dedo, qualquer coisa na boca, então tem essa questão de que o medo é aprendido. E a gente fala, não faz isso, não faz aquilo, né, e tal. De repente, dentro, né, dessa sua experiência de vida na infância, houve alguma questão ali, né, no processo educativo, ou dos seus irmãos, não sei se você tem irmãos, mas alguém que te assustou e que associou, né, que o escuro trazia um perigo, né? E aí por conta disso, até hoje, né, você acaba tendo medo do escuro. Mas dá pra gente trabalhar isso também, tá? Depois me manda uma mensagem lá que a gente conversa mais sobre essa questão, tá bom? O Júnior, né, tá perguntando se eu faço terapia online, né? Então, sim, desde 2018, né, que existe, né, toda uma movimentação maior. Na verdade, a terapia online já existe há mais de 20 anos, né, mas com a questão da inovação, né, tecnológica, a gente hoje tem essa possibilidade, né, de fazer a terapia online, de saber que ela é tão efetiva quanto a terapia presencial. Claro que ela não é recomendada em alguns casos, como por exemplo de depressão grave, por conta do próprio, né, da própria característica da doença, que requer, né, o atendimento presencial, e para crianças, que também por conta do vínculo terapêutico não funciona da forma mais adequada, mas do restante, né, funciona super bem, né, então desde 2008 eu continuo tendo pacientes, mesmo já estando aqui no Brasil há um tempinho de volta, eu continuo atendendo os pacientes do Japão, né, felizmente eu tenho essa oportunidade, então se alguém tiver interesse, né, pode depois me mandar mensagem que eu explico certinho como funciona, mas, né, eu posso garantir que realmente é super efetivo e traz os ótimos resultados também, assim como o presencial, tá bom? Sebastião, tudo bem? Saudade, bom dia, boa noite, né, pra vocês. Tá calor aí, tá chovendo, né? Essa época de tufão aí não é brincadeira, mas cuidem-se, tá? Obrigada pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Tá, a Karina tá dizendo que aqui no Brasil ela tomava sertralina e trouxe, não dormia e ficava ligada o tempo todo, chorava e fiquei de um jeito que não queria saber de nada nem sair de casa. A sertralina ela é um antidepressivo, né, um regulador de humor. Se você estava fazendo o tratamento aqui, tinha prescrição, né, e era adequado para você. Mas essa questão da mudança, né, de país, mudança de cultura, só quem vive, né, consegue compreender. A gente fala, nossa, você foi para o Japão, um país maravilhoso. Realmente, tem muitas coisas no Japão que são maravilhosas, né? A educação, a limpeza, uma série de coisas que agradam muito, mas não existe um lugar que não tenha as suas questões, que não tenha os seus problemas, né, e as suas dificuldades. E a gente vai precisar dessa questão da adaptação, que para algumas pessoas vai funcionar super bem, para outras pessoas nem tanto. Mas não é então você não conseguiu se adaptar, então porque você tem problema. Não é isso, né? Só a gente sabe o que faz sentido pra gente. Ficar longe da família é muito difícil, ficar longe dos amigos, e começar uma nova vida de verdade, porque é um país, né, que, por exemplo, se você não fala o japonês, como eu não falava quase nada quando eu fui, e assim, é desesperador você andar na rua e você não saber nada do que tá escrito, e você não entender absolutamente nada. Você tem um monte de portinha aqui, né, tem aquela cortininha na frente, você não faz ideia do que é, você não sabe se é restaurante, se é um consultório médico, se é, sabe, uma lojinha, não, né, eu ficava muito perdida, eu ficava com muito medo no começo. Então, é um processo muito intenso, mas que pode trazer muitas possibilidades, né? Inclusive a de você se desenvolver, né? De você se tornar mais forte, mais resiliente. Mas o que me ajudou muito foi ter conseguido fazer bons amigos, né? Ter construído uma família do coração aí no Japão realmente fez toda a diferença, né? Então, eu sei que às vezes por conta da própria rotina, da própria dinâmica do trabalho, né? Para quem trabalha em fábrica, uma semana né, conversando, trabalhando com o pessoal, de repente muda o pessoal ou você muda de setor. Então, essa coisa da mudança é o tempo todo, né? E isso às vezes, né, dá uma dificultada nessa questão de fazer amigos, mas é super importante, inclusive para nossa saúde mental, né? Ter esses momentos em que a gente compartilha com outras pessoas, né? Mas espero que você consiga encontrar, né, Karina, um profissional aí, como eu falei, se você precisar depois conversar, né, que eu te dê alguma indicação para poder, né, cuidar disso, porque não deixa, tá? A tendência acaba sendo assim de piorar, né? E às vezes piora muito rápido, tá bom? Eu não tenho psiquiatra, desconheço, né? Algum psiquiatra brasileiro que atua no Japão, mas eu sei que tem psicólogos, tá? Brasileiros. Eu não sei em que região que você mora, mas depois me passa essa informação, tá bom? Manda uma mensagem para mim lá na página. Ela tá dizendo que a minha família toda toma medicamento, minha mãe, minha irmã, meu tio. A depressão, ela não tem uma razão só, uma causa, né? Ela pode sim ser hereditária, como a Karina tá falando, muitas pessoas da família, né? Então, assim, se eu tenho um pai ou uma mãe que já tem o diagnóstico de depressão, os filhos têm uma predisposição, uma possibilidade de pelo menos 30% a mais de desenvolver o mesmo transtorno, né? Ou transtornos similares. Até por conta da própria vivência, do próprio ambiente, né, que a pessoa vive. Então, isso pode acontecer, mas não é necessariamente, não é só por conta disso. Não é só porque a minha mãe teve, ou né, o meu pai teve, que eu vou obrigatoriamente ter o mesmo, né, a mesma doença. Então, isso serve para todas as questões, né, praticamente hereditárias ou genéticas. Só uma outra coisa que é mais certeza, né? Mas por conta da própria característica no transtorno, mas no caso de depressão, então é uma predisposição, né? Mas não necessariamente que vai acontecer. De qualquer maneira, acaba trazendo, né, essa, como ela disse, é uma circunstância bastante delicada. Então, né, precisa realmente ter esse acompanhamento e cuidar, tá bom?
Ela tá dizendo que todos têm depressão, né? Então realmente acaba ficando, né, bastante delicado de você acompanhar esse processo das outras pessoas da sua família e também dar conta do seu, né? Mas é super importante, como eu disse, cuidar, né? Então o psiquiatra e o psicólogo têm que caminhar juntos, né? Porque a terapia vai trabalhando essas questões emocionais e o psiquiatra muitas vezes com medicamento para estabilizar, né, esse desequilíbrio que acontece dentro do nosso cérebro. Então, quando a pessoa está depressiva, ela não fabrica, né, o cérebro não produz algumas substâncias, como por exemplo a substância do bem-estar, né? Então todo dia o cérebro fabrica uma série de hormônios. E aí quando acontece uma coisa boa, ela dispara aquele hormônio que você se sente bem, que você fica feliz, que você fica alegre. Do mesmo jeito, aconteceu uma coisa ruim, fica triste, fica chateado, fica, né, choroso. Então, tudo isso é o nosso cérebro que comanda. Quando a pessoa tem algum transtorno, seja depressão, síndrome do pânico, ansiedade, existe um desequilíbrio nessa produção, né? Então, fica ou muito mais de uma substância ou muito menos de outra, e por isso, né, que realmente a pessoa tem dificuldade de sozinha retomar, né, essas atividades que ela fazia tranquilamente, né, de forma automática. E aí o medicamento ele entra para isso, para regular, né, para estabilizar e fazer com que inclusive o processo terapêutico seja mais efetivo também. Por isso que o trabalho tem que ser em conjunto, né? Mas assim, a Karina tá dizendo, quando eu era mais nova, minha mãe me levou embora da psicóloga e ela já tinha problemas com a depressão também. Não, como eu disse, não tem uma época certa, um momento certo em que a depressão acontece na nossa vida. É uma sucessão, às vezes, de eventos ou num evento muito significativo que é o gatilho para que a depressão apareça, né? Por isso que quanto mais cedo a gente procurar por intervenção de um profissional especializado, melhor a resposta. Né? Se às vezes desde, né, de quando você era nova já tinha alguma questão e fosse trabalhado de uma forma constante, a tendência era que você tivesse mais recursos para lidar com as coisas, né, na vida adulta. Mas não desanime por conta disso, tá? Como eu disse, sempre existe tempo. A gente precisa se dedicar, às vezes precisa de um pouquinho mais de esforço, de paciência, né, para que tudo se estabilize, mas é super possível, tá? Então, realmente, né, entra lá em contato comigo para depois a gente, eu te direcionar, tá bom? Marcos Suso, boa noite. É certo tomar 30 remédios por dia? Depende do tipo de medicação, mas 30 eu acho exagero, independente do que você tenha, né? É claro que, né, por exemplo, uma pessoa que tem algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, às vezes ele vai ter que tomar, né, um anticoagulante, o remédio para diabetes, o remédio para pressão, um diurético, né? Então tem muitas pessoas que acabam tomando uma quantidade grande de remédios, mas de psicotrópicos, 30 remédios por dia, não, né? Seja ansiolítico, seja antidepressivo, e muito exagerado. Geralmente é 1 ou 2 comprimidos no máximo, né? Às vezes você tem que tomar um ansiolítico, um antidepressivo e um remédio para dormir, ou às vezes 2 remédios para dormir. Tudo bem, 4, 5 comprimidos eu já acho muito, mas enfim. O psicólogo não prescreve, tá? Nós não temos essa habilitação. Quem prescreve é médico. Inclusive, também é médico que fecha o diagnóstico. A gente pode mandar o relatório, fazer a avaliação, mas é o médico que bate o martelo, né? Com relação a essa questão de diagnóstico. Então, é o médico também que faz essa regulagem dos medicamentos. Mas 30 remédios por dia, eu acho que é muito exagero. Apesar de que o que acontece no Japão. Falei um pouquinho do Brasil, vou falar um pouquinho da experiência que eu tive aí.
Dificilmente eu vi, né, ou atendi casos de pessoas que iam ao psiquiatra e que o psiquiatra recomendava a terapia com psicólogo, né? E eu tive, né, acesso a casos de pessoas que já estavam tomando remédio há muito tempo, né, 5, 7, 10 anos tomando medicamento, fazendo acompanhamento com psiquiatra, mas não conseguiam sair do estado que estavam, ou tinha uma pouca melhora, depois regrediam e pioravam. Então, o que acontece? Tem que ter esse trabalho em conjunto, né? Às vezes o psicólogo brasileiro ele não vai conseguir acesso ao psiquiatra, mas assim, né? A recomendação que eu faço é: você vai no psiquiatra se você não tá se sentindo bem, se você acha que você precisa de um medicamento, e o médico vai fazer essa avaliação. Mas procure por terapia também, porque são os dois associados, o tratamento mais efetivo, mais eficaz, né? Então, essa é né, a orientação que eu faço. Só medicamento, ele pode resolver um pouquinho, né, em alguns momentos, mas não vai resolver a causa, não vai resolver o que tá mais, né, o que é mais profundo ali, o gatilho que faz com que, né, os sintomas da depressão eles apareçam. Então, por isso que a terapia precisa estar associada junto à medicação, tá? E os medicamentos aí no Japão, de uma forma geral, eles têm não sei se é efeito que eu posso dizer, mas assim, eles são mais fracos, né? Na miligramagem, então você vê que às vezes aqui é 10 miligramas, aí no Japão é 1 miligrama do mesmo medicamento, né? Então, mas mesmo assim, né, acho que não justifica 30 remédios por dia, né? Eu acho que realmente é muito. Mas enfim, né, como eu falei, é o médico que determina isso, mas se você, né, acha que realmente é muito excessivo, né, procure uma segunda opinião médica, tá bom? Obrigada pela sua participação. A Karina tá em Hamamatsu. Tá bom, Karina. Depois me manda uma mensagem lá na página, que eu vou te passar algumas indicações, tá bom? Algumas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deu para entender? Fábio Chimiz, boa noite, seja bem-vindo. A Rosana Terronda diz que a próxima live sobre ansiedade e pânico é quando e que horas? Já podemos deixar então, né, isso certo. A próxima live eu vou verificar certinho a data com o pessoal do Portal Me, mas lá na página eu posto, tá bom? Aqui na página do portal eles também postam quando vai ser a próxima live. Deixa eu pegar minha agenda aqui, peraí. Então vamos deixar isso certo, né, Rosana? Assim você também consegue se programar. Agosto. A gente pode deixar no dia 27? Eu vou confirmar com o pessoal do Portal Me se essa data está disponível. Se estiver, então dia 27 de agosto a gente fala sobre ansiedade e síndrome do pânico, tá bom? Obrigada pela participação. A Rosana tá dizendo que ela faz tratamento com psiquiatra, né? Como eu disse, realmente a experiência que eu tive, os relatos eram que eles não indicavam psicólogo, mas é super importante, tá? Para que a gente possa realmente ter esse tratamento mais completo, tá? Cada um vai fazer o seu papel, o remédio vai fazer o papel dele e a terapia, né, vai contribuir e os dois vão se ajudar. Mas, gente, basicamente era essa informação que eu queria passar para vocês, que procurem por ajuda, né? Quando vocês sentirem que vocês estão meio esquisitos, que vocês não estão mais com vontade de fazer as coisas que vocês gostavam, que trabalhar tá sendo complicado, sem ter nenhum motivo dentro do trabalho, que vocês, né, não querem conversar com as pessoas, não querem encontrar, que vocês estão se sentindo mais tristes, mais desanimados, e isso tá acontecendo um dia, 2, 3, 4, não esperem, procurem por ajuda, mesmo que você vá e o médico fala assim, não, dai jobo, tá tudo tranquilo com você, né, é uma fase. Tudo bem, ou você fale com um psicólogo e ele fala assim, não, olha, vamos pensar por esse lado, de repente, não é porque tá acontecendo isso, porque tá acontecendo aquilo, e
ótimo se for só isso. Mas se for alguma outra questão, se a gente tiver, né, uma hipótese diagnóstica de um evento depressivo, um episódio depressivo ou mesmo da depressão, no começo é muito mais fácil de tratar. Qualquer doença, no começo é muito mais fácil, né? Então não esperem, procurem por ajuda, né, especializada, como, né, foi comentado, né, o pessoal o Júnior perguntou, façam terapia, né, se precisarem, eu realizo terapia online, se preferirem um presencial, me mandem mensagem, que eu conheço muita gente, né, que trabalha aí. Nesse tempo que eu fiquei aí, eu conheci muitos profissionais, então, né, posso fazer a indicação, me manda mensagem, fala onde mora, fala, eu moro em tal lugar, você conhece alguém que eu possa falar, né, então, mas procurem ajuda, tá? Não deixem as coisas tomarem um rumo que depois, como eu falei, vai ter que correr muito atrás para conseguir ficar normalizado, né, para estabilizar. Então, muito, muito obrigada, né? Adorei fazer a live com vocês hoje. Obrigada pela disposição de participar. Eu sei que é um tema, né, que realmente mexe bastante, como eu falei, ou a gente tem, ou a gente conhece alguém que tenha, que está vivendo essa circunstância, então eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, falem com os amigos, né, divulguem essa informação, que quanto mais pessoas tiverem a informação correta, melhor, né, a gente está fazendo também a nossa parte social. Muito obrigada, pessoal do Portal Me, pela oportunidade, e nos vemos então na próxima live sobre ansiedade e síndrome do pânico, tá bom? Um ótimo final de semana para todos, cuidem-se, por favor, né? A gente ainda tem um outro cenário, que é a questão da pandemia, que a gente precisa, né, ter todos os cuidados ainda com a nossa saúde, né, com o próximo, e vejo vocês na próxima live. Um beijo, obrigada!